Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Ceará com o time do Dorival, o Ceará que era um time que estava mais desgastado do que o São Paulo teve chance de rodar ali o elenco, São Paulo fez um bom primeiro tempo, poderia ter construído uma larga vantagem ali, mas fez alguns gols em condição, né? Um que a bola bateu no braço do Anderson e o outro que o Caleri estava impedido, né? E aí o São Paulo acabou fazendo só um gol no primeiro tempo, fez um gol no segundo tempo, o Ceará empatou. A gente vai comentar isso, esse é o vídeo do jogo. Um empate que não era esperado, um empate que é um tropeço, um empate que evitou o São Paulo de assumir a liderança provisória do Campeonato Brasileiro e que também joga ali uma ducha de água fria, porque era um resultado, em teoria, mais acessível, ainda que a gente tenha falado aqui em outras ocasiões que o Ceará é um time organizado, é um time que sabe jogar, e tanto que a gente colocou como um adversário difícil na Sul-Americana, caso os adversários, o São Paulo passe e o Ceará passe também, porque eles se encontram na Sul-Americana, coisa daqui a um mês e tal, né? O São Paulo ainda tem pela frente o Católica muito antes disso. Mas tá aí, hoje foi uma prévia do que pode ser, numa condição provavelmente muito diferente, mas o São Paulo teve muitas dificuldades, ainda tem alguns desfalques. Hoje o Igor Gomes jogou de novo numa posição não tão confortável. O que você viu? O que você achou que funcionou no jogo? O que não funcionou? E como é que tá essa celeuma? Porque muita gente agora fala assim, não, primeiro tempo São Paulo jogou, aí no segundo tempo vieram as mudanças e desgraçou todo o time. Tem um pouco de verdade nisso? Não tem? Tem circunstância? O que foi? O que você viu no jogo? Primeiro que, em termos de resultado, vamos começar pelo resultado, muito rapidamente. É o primeiro resultado que foge da expectativa no ano. Nós estamos em quase junho. Se esse resultado tivesse atingido a expectativa, o São Paulo teria chegado até junho com tudo dentro do normal. O Campeonato Paulista não vale o jogo a jogo, vale ali o campeonato de uma maneira geral, vale basicamente o que você faz no jogo. Vale muito mais empatar com a Inter de Limeira e você ter um time mais organizado hoje do que você ganhar da Inter de Limeira e chegar hoje você não sabe nem para onde você vai, está com todo mundo arrebentado, cansado, qualquer coisa nesse sentido. Então o São Paulo 100% ali no Campeonato Paulista, exceção à final, evidentemente. É óbvio que ninguém esperava perder daquela maneira, sim, mas a derrota não é absurda. Então, em termos de resultado, que a gente está tratando aqui, tá tudo bem no Campeonato Paulista. Copa Sul-Americana, 5 vitórias, 1 empate com um time reserva. O empate no jogo tecnicamente mais difícil do grupo fora de casa. Então, tá tudo bem. Dentro do esperado, pelo menos Copa do Brasil, o time se classificou até agora, ainda que contra o Campinense, que tenha se classificado com um empate, deveria ter ganhado, mas a missão era classificar, o São Paulo classificou. Então, em termos de resultado, e aí no Campeonato Brasileiro, a gente tem que falar muito mais do jogo a jogo, porque no Campeonato Brasileiro, os 3 pontos da primeira rodada valem a mesma coisa lá no fim. Então, não é só simplesmente se classificar, você tem que ir somando os pontos. Até aqui, o São Paulo tinha sua pontuação que você não conseguiria exatamente reclamar. Derrota para o Flamengo no Maracanã, é óbvio, não é tá tudo bem perder. Não é tudo bem perder, mas se você perde não é uma catástrofe. Não é quem poderia imaginar que vai perder para o Flamengo no Maracanã. Não tem isso. Empates fora contra Fortaleza, Red Bull, Bragantino e tem mais um fora? Tem mais um fora, né? Estou tentando lembrar agora de cabeça. Corinthians. Esses 3 empates fora, nenhum absurdo. O São Paulo até agora tinha vencido todos em casa, aliás, uma sequência de 12 vitórias seguidas como mandante. Só um detalhe nesse empate com o Corinthians, porque aí isso ajuda a construir essa narrativa. Primeiro tempo, segundo tempo. Que o empate com o Corinthians, nas circunstâncias em que elas aconteceram, foram frustrantes. A gente está falando de resultado aí, mas é bom sempre pontuar isso. Então, assim, a gente está falando de resultado. A frustração teve a ver com o como resultado é frustrante. Como desempenho, se a gente quer criticar, quando o Rogério muda todo mundo no intervalo de jogo, ele está jogando bem, não sei o quê, é uma catástrofe. Quando faz uma alteração ali no intervalo, 2, né, no intervalo, é uma catástrofe também. Sendo que o Ceará muda também. A gente esquece que geralmente tem um outro adversário ali jogando, né? Geralmente é difícil jogar porque o outro adversário também mexe, também tem jogador. Tem um técnico que tem uma capacidade do outro lado. E aí também aí você meio que não pode tocar em nada. Então, assim, se ele tem alguma culpa, e algumas alterações eu também não faria, eu não acho que o Reinaldo estava fazendo o jogo para sair, não sei se ele quis colocar o Wellington para bater ali de velocidade com o Nino Paraíba, não sei qual foi a ideia do Rogério, imaginando que o Dorival em algum momento fosse colocar esses jogadores titulares, tirou o Rafinha com o Igor Vinícius com a mesma coisa do outro lado, pensando no Steve Mendonça. Não sei o quanto que teve a ver. Acho que ele tirou o o André Anderson pela pouca participação ali, mas o Reinaldo também não participou tanto. O São Paulo teve um jogo um pouquinho mais concentrado ali pelo lado direito no primeiro tempo.
no segundo tempo não, durante o primeiro tempo, nessas variações, era muito mais Nestor, um pouquinho o André, mas o Nestor aparecendo muito, o Nestor tem se dado muito bem nessa nova função, creio que saiu em coletiva do Rogério... Panturrilha. Não só panturrilha, mas desgaste, de alguma maneira. Não sei se panturrilha... então, mas ele sentiu um desconforto. Pelo menos foi o que foi divulgado, ele sentiu um desconforto, achou melhor. Novamente, assim como contra o Corinthians, a gente fez o vídeo sem saber da coletiva, a gente não tinha visto a coletiva ainda, o Rogério explica que ele não tirou o Nestor porque ele quis. O Nestor não aguentava jogar os 90 minutos. Vamos lembrar que o Nestor voltou de contusão, tá, gente? Então, assim, tem que entender que o São Paulo tem um elenco que ele é limitado. O São Paulo ainda perdeu peças, que é o, no caso, o Marquinhos, e tem o Sara machucado. E some-se a isso, e a gente vai falar assim, o Nestor me parece que tenha saído por questões técnicas, então é uma atuação diferente, mas o Éder acabou não se dando bem ali nessa função. O Éder hoje não foi um companheiro do Caleri, o Éder está acostumado a ser o segundo atacante, alguma coisa assim. A gente teve o Luciano jogando ali alinhado com ele, a mesma formação de jogo contra o Corinthians, 3-4-2-1, né, ali no meio de campo, Nestor e Igor alinhados, o Nestor fazendo mais esse papel de infiltração, de chegada à frente, de sair um pouquinho mais do que o Igor ficando um pouco mais, os alas que recuavam quando necessário, mas sem a bola o São Paulo fazia quase uma linha de 4 ali, o Léo fazendo bem essa função, que a gente viu o Luizão fazer também, o Rafinha recuava por ali, e aí o Éder acabou jogando como o Alisson jogou contra o Corinthians, numa formação ali um pouquinho mais recuada. Ele jogava atrás do atacante, mais pelo lado esquerdo, e tinha essa obrigação de atrapalhar um pouco a saída de bola. E aí, quando a gente volta a falar do Nestor, e volta a falar de desgastes e de pressão, e de o primeiro tempo ser melhor que o segundo e tudo mais, o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, e grande parte desse primeiro tempo, para mim, só, em termos de tempo de jogo, seja primeiro, seja segundo, tanto faz, no Campeonato Brasileiro, nesses 8 jogos, perdeu apenas pro primeiro tempo em Itaquera. Só. Esse, para mim, foi o segundo melhor tempo do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo fez gols anulados por muito pouco, seja o raspão na mão, seja o impedimento também não estava grande coisa, perdeu o gol cara a cara, pressionou o Ceará, recuperou a bola no campo de ataque, e aí a gente chegou no ponto principal. Esse primeiro tempo passa muito pelo São Paulo ter recuperado bolas no campo de ataque. Dados do SofaScore, o Luciano no primeiro tempo teve 3 desarmes. O Nestor, acho que foi o Nestor, teve 2. O André Anderson teve 2. O São Paulo recuperava a bola no campo de ataque com esses jogadores. O São Paulo pressionava, o São Paulo recuperava a bola cedo, o São Paulo encurralava, jogava com os zagueiros na linha do meio de campo, e aí conseguia criar as oportunidades, conseguia pressionar bastante o Ceará no seu campo. Isso tornou o primeiro tempo muito bom. Aí chega lá na frente, tem Igor Gomes, tem Nestor, tem Caleri, muito bem, tem o Reinaldo e o Rafinha descendo ali nas alas. O São Paulo consegue pressionar, tem uma saída de bola muito boa com o Diego e Léo, então o São Paulo consegue pressionar e tem repertório para criar oportunidades, faz um gol de cruzamento do Rafinha, o segundo gol jogada pela esquerda com participação do André Anderson. Teve o Luciano também na participação do gol, né? Que o Luciano que toca a bola pro Rafinha por trás. Ele passa a bola. É um lateral cobrado, que a gente sempre fala, né? Que às vezes o São Paulo rifa essas bolas. Aí a bola foi tirada, aí o Luciano briga por ela, acha o Rafinha mete uma bola linda no Caleri. Parecido com o gol contra o Flamengo, a batida do Rafinha, a cabeçada do Caleri parecida com o gol contra o Santos. Então, assim, são jogadas que o São Paulo tem que trabalhar melhor, não é o cruzamento aleatório. O lateral é bem aleatório. O lateral é, sim. O cruzamento não, o São Paulo tem melhorado. A gente fala desde que o Campeonato Paulista melhorou muito. Então, esse primeiro tempo ele foi muito bom por essa soma de fatores. No segundo tempo, você pega as mexidas muito mais do Ceará do que do São Paulo, colocando mais jogadores de velocidade, tira o Wesley e coloca o Steve Mendonça, atrapalhando lá do outro lado. O Ceará passa a ter escape. O São Paulo joga com as linhas altas, você tem um jogador de velocidade escapando o tempo todo, traz mais força no meio campo. E o São Paulo perde intensidade, porque é muito difícil jogar assim nos 90 minutos, é muito difícil, você o tempo todo tá recuperando bola no ataque e não deixa o adversário respirar. Você pode ter recuperações de bola no ataque, você pode fechar a linha de passe, você pode atrapalhar a saída, fazer uma marcação ali um pouquinho mais retraída, mas sem ficar todo mundo só defendendo a área, pode. Mas agora, aquela mordida, o bote que você dá para desarmar e recuperar e continuar no ataque, ficar o tempo todo com os mesmos jogadores fazendo isso é mais difícil. Cai a intensidade do São Paulo, Ceará cria um pouquinho mais de espaço para sair jogando, coloca alguns titulares, jogadores com escape, a soma disso tudo vira o segundo tempo que a gente viu, um segundo tempo muito mais equilibrado, mas que o São Paulo também, novamente, teve algumas oportunidades para definir melhor, só que aí passou pelo dia por algumas decisões ruins, tecnicamente, dos jogadores, que vai fugir do comando. No primeiro tempo, o Luciano podia ter matado o jogo, feito 2 gols de vantagem, que o São Paulo
Não teve na partida. O São Paulo não teve nenhum momento e que talvez trouxesse um pouco mais de sossego, um pouco mais de desespero para o Ceará, uma margem para o São Paulo poder sofrer um gol. Poderia ter entrado um Caio no segundo tempo, se está um 2-0, havia uma possibilidade. Né? Se o Ceará viesse todo para cima, sim, não foi o caso. E aí no segundo tempo também. O Luciano, você fala do lance... que ele sai na cara a cara e o goleiro pega o pé. O João Ricardo pega o pé. E aí no segundo tempo, aí tem uma falta que era uma boa oportunidade, porque o Reinaldo bate bem na bola, aí pum, na arquibancada. O contra-ataque, o Luciano mano a mano com a defesa, pum, na arquibancada. Aí escanteio, pum, rasteiro. Nossa, eu ia comentar isso. Então, assim, são algumas questões que... Teve um escanteio do Rigoni, cara, que eu falei, cara, o cara não tá conseguindo bater escanteio. O cara põe a bola no chão. E assim, quando eu falo o Rigoni não tá conseguindo bater escanteio, tô falando de um jogador que tecnicamente é um jogador de muita qualidade. A gente sabe que ele consegue bater escanteio. Exato, é o mínimo, porque você tá com a bola parada, tá numa fase ruim. Beleza, mas você tá numa fase ruim, um jogador tecnicamente bom vai conseguir bater um escanteio. Você tá falando que ele tá de sacanagem? Não. Eu acho que tem algum grande problema com o Rigoni que a gente precisa resolver. Porque quando o Rogério colocou ele no jogo hoje, eu perdi a esperança. Naquele momento, falei, putz, eu não via uma possibilidade de... Será que se encanta nesse jogo? Não parecia. E aí o segundo gol do Ceará... O segundo gol do Ceará, assim, é muito parecido com o gol que o São Paulo faz contra o Palmeiras, no Morumbi, pela final do Campeonato Paulista. Desvia ali no primeiro pau, o jogador aparece lá. Eu revi aqui, você mostrou os lances, eu só tinha visto uma vez ali ao vivo no estádio, né, rápido. Eu não consigo entender exatamente o posicionamento do Igor Vinícius. É algo que eu fiz a live no UOL, acabei não ressaltando isso, porque eu não tinha visto. Ele tá sozinho. Eu não sei porque ele tá tão ali. Depois que a batida foi curta, olha só. Me dá a impressão que ele, sei lá, o que ele pensou. A batida no primeiro pau, o que ele tá fazendo 3 metros atrás de colado, todo mundo? Né? Eu não consigo entender. Para quem é fácil, para quem a gente fica aqui às vezes comentando lance que ninguém tá vendo, mas é fácil achar o posicionamento ou o frame do impedimento no gol, esquecendo o lance, o frame em si, o posicionamento legal para mim, o gol é legal. Mas o que o Igor Vinícius está fazendo ali, eu não consigo processar a informação. Eu não sei se ele estava tentando marcar o cara das costas, ele estava ali para caso a bola vá direto pro gol e tirar, não sei, mas mesmo assim tá muito. E aí o lance no próprio, a gente está falando aqui de erros técnicos, né? Aí você tem a expulsão do Igor Gomes. Aí você tem um passe que o Igor Vinícius ele sai correndo como se o jogador tivesse livre. E ele não estava livre, que era o caso do Igor Gomes. Ele claramente precisaria dar um passe para trás. Ele não tinha como dominar a bola e girar. O jogo está mordendo. Ele pega e avança, ele sai correndo. Não dá para fazer essa jogada. Ele não viu que não dá para fazer jogada. Aí é tão ruim que depois ele vai bater um lateral, e aí soma ele o Rigoni. Ele bate um lateral, ele sai correndo pro Rigoni. E o Rigoni de costas no campo de defesa com o jogador em cima dele. O Rigoni vai fazer o quê ali? Já tá difícil pro Rigoni. Ele vai fazer o quê? Colado no lateral da área. Ele é óbvio que ele vai precisar tocar para trás. Depois o Igor Vinícius bate e sai correndo. O Rigoni devolve, o Igor Vinícius tem que pegar a bola em cima da linha. Então, assim, só isso para citar lances que no fim o Igor Gomes gera uma expulsão, óbvio, é ruim. Mas são lances que acabam não sendo capitais, o chute, uma finalização que você joga na arquibancada, essas coisas, o do Luciano deveria ter virado gol, mas aí você pega um erro como o do Arboleda, que dá um gol no melhor momento do São Paulo no jogo. O São Paulo estava jogando para fazer o 2-0 e tinha a oportunidade de fazer o 2-0, e aí toma um gol. Já foi suficiente depois ter voltado para o gol, ter voltado para o intervalo com vantagem, porque você está bem no jogo, cria uma, Sim. Cria duas, pressiona. Você toma o gol, não sente, faz o gol, uma jogada do Carelli também, que ganha a bola na briga e a rola por o Nestor pede, né? O adversário não cria, você o tempo inteiro, do nada, pum, gol do adversário. Pô, isso baita de uma murchada, aconteceu contra o Cuiabá, o São Paulo precisou se recuperar no segundo tempo. Aliás, contra o Cuiabá, as alterações do Rogério, todas entraram muito bem. E aí, eu não lembro de ninguém exatamente falando quanto o Rogério deu 3 pontos para o São Paulo. Isso não é, de novo, uma defesa, mas daqui a pouco a gente entra na questão específica do Rogério. É importante falar. Assim, a quantidade de erros que a gente cita aqui em lances, alguns deles cruciais. Um gol dado ao adversário, um gol que você perde cara a cara. Que mais que a gente pode esperar num jogo desse? Isso é só para esclarecer. Nós estamos citando lances que fogem ao comando, como que o Gabriel falou. Você vai lá, você arma o time, você tem uma ideia de jogo e você possibilita que sua equipe faça dentro de campo algumas jogadas e possibilite que seu time tenha mais oportunidades de gols que o adversário. Esse é um objetivo de um técnico. Aí, quando você tem alguns erros individuais, isso quebra
né? Quem assiste a Fundação vai entender. Você consegue prever o comportamento de massa, mas você não consegue prever o comportamento de um indivíduo no jogo. Não dá, né? Quem assistiu o Liverpool e o Real Madrid deu um chute no gol. Em direção ao gol foi 1-0, ganhou o jogo, ganhou a Champions. O Liverpool fez trocentos. O goleiro do Real Madrid estava inspiradíssimo. O que vai fazer? Não vai falar que o técnico do Liverpool foi ruim, não foi mal. Então, acho que é o 4º vice de Champions League do Klopp. Então, e aí assim, você pode condenar, você pode chamar de você pode chamar do que quiser, mas é um trabalho consistente. O trabalho do técnico foi entregue. É só pra gente tentar deixar isso muito claro. O problema do Arboleda é que tipo, ele dá o passe errado e descola ainda. Foi bem ruim o lance, né? A saída de bola não é boa do Arboleda. O lance começa com ele errando. O lançamento, o Rafinha tem que dar um salto ali sobre a linha, salvar a bola, salvou. São Paulo com a bola volta para ele, normal. Aí ele se complica e dá o passe errado. E aí o cara sai nas costas. E que fique claro, acontece também erro. Ninguém aqui vai ficar, vai crucificar, mas é só para lembrar. Se acontece um negócio desse com o Léo, tava o mundo caindo na cabeça do cara. Se acontece com o Diego, ainda com o Diego, aquele que não baixou a cabeça no jogo contra o Corinthians, jogou um bolão, caiu o mundo na cabeça dele. E eu não quero que caia o mundo na cabeça do Arboleda, como não quero que caia o mundo na cabeça de outros jogadores, porque falhas acontecem com jogadores diferentes. O Luciano não tá jogando bem já faz um tempo. Faz tempo que o Luciano não é o Luciano que a gente precisa. E isso é preocupante. Ele até entregou hoje, mais objetivo. Hoje, sem a bola, ele foi importante para o São Paulo. Até a bola para achar o Rafinha ali. Tudo bem, passo normal. Mas sem a bola, ele foi importante. O bom primeiro tempo do São Paulo passa pelo Luciano, passa pelo André Anderson, passa pelo Reinaldo. O Reinaldo, no primeiro tempo, deu 7 passes certos, só. Contando o passe que ele... Se ele pegar e tocou para trás pro Léo ali, um passe de 2 metros, contou como passe certo. Ele deu 7 só no primeiro tempo. Menos de 60% de passes certos. Que não é um bom número. Só que desses 7 passes certos, 2 deixaram o São Paulo em boas condições pelo lado esquerdo. São Paulo tem... São Paulo souber usar o Reinaldo, já quer ficar com o Reinaldo, ganhando o salário que ganha, não conseguindo jogar com o cara como lateral, porque defensivamente não dá para jogar, essa história toda. Se a gente souber usar o Reinaldo, já que ele vai ficar aí, ele, para ser esse jogador, quando o São Paulo vai ter a bola, quando o São Paulo vai pressionar, quando o São Paulo vai ter um time agressivo na marcação, principalmente contra adversários que tendem a se fechar mais para sair no contra-ataque, e ele tiver essa proteção ali com 3 zagueiros, com jogadores de meio de campo que combatem mais, o São Paulo consegue usar, seja pela batida na bola, seja pelo chute de longe, que hoje ele deu 2 na arquibancada e 1 bem perigoso no gol. O São Paulo consegue, porque o Wellington ainda não tem essa característica. O Wellington é profundidade, linha de fundo, é potência o jogo todo. O Renato, se ele vai dominar a bola, parece que ele vai tornar o jogo mais lento, e às vezes ele realmente torna, mas com um passe, às vezes ele consegue gerar uma velocidade para o jogo, que a gente já falou aqui várias vezes. Essa trazida para o meio ainda não é característica do Wellington. Isso é importante para o São Paulo. Isso faz com que o São Paulo tenha características diferentes ali nos laterais, dentro do mesmo elenco. Hoje, 2 desses passes viraram lances perigosos para a esquerda. Eu nem lembro se um deles é o lance do gol ali. Não tem, é uma bola que o André Anderson joga com o Caleri. O Caleri hoje fez uma partida de novo excepcional. Cara, que partida. Além do gol, além da assistência, ele recebe a bola, faz o pivô, protege o jogador, dá o drible e a assistência é muito na medida ali pro Nestor chegar batendo. O Nestor aponta, mas ele entregou. E o Nestor tem ido muito bem nessa. E eu ia comentar, eu ia perguntar do Igor Gomes, mas antes disso, eu ia até comentar essas transições do Diego, mas principalmente o Léo. Teve uma hora que o Léo saiu passeando pelo meio do campo e em um momento ele encontra o Reinaldo, numa boa condição, né? Rola a bola para o Reinaldo infelizmente desperdiçar, e uma outra ele encontra o Luciano, ele vai, faz a transição da defesa para o ataque e deixa o Luciano numa condição boa, mas que infelizmente não tem um resultado. O Luciano acaba errando, não tem um resultado bom, mas para não ficar apagado, porque é uma característica desse zagueiro que está jogando bem. O São Paulo precisa marcar. Pega adversários que vão marcar mais atrás. Você limpa 2 jogadores, das duas uma. Ou você vai conduzindo até a entrada da área, se todo mundo ficar paradinho. Foi mais ou menos o que ele fez. Ou alguém vai ter que sair e aí alguém vai estar livre. Aí você vai procurar esse jogador, ou você vai quebrar o sistema de marcação do adversário, porque um vai ter que cobrir, o outro vai ter que se deslocar, o São Paulo vai poder se movimentar e confundir a marcação num setor muito mais avançado do campo. Então, por isso que Léo joga, por isso que Diego joga. Diego hoje também fez uma partida muito boa, né? Boa. Capitão também do time. Capitão do time? Como capitão? Eu acho que deveria. Exato. Primeiro, é uma cria da casa, é um cara que tem atitude, é um cara que está jogando bem, é um cara que falta ali conquistar mais coisa na carreira. Mas São Paulo na temporada.
Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu ia te perguntar, e o Igor Gomes hoje? Primeiro tempo bom, segundo tempo com o Éder atrapalhou, o que você achou? Não, foi um segundo tempo abaixo, quando saiu o Nestor, eu acho que eles têm casado muito bem em termos de características, quando sai o Nestor ele cai um pouco mais de desempenho, ele fica muito exposto, foi, entre aspas, nesse lance específico, vítima de uma movimentação errada, o outro passe que é ruim, aí ele tem que voltar lá e matar o contra-ataque. O primeiro cartão dele, eu acho que é o primeiro... Eu achei bom. Eu achei bom. Mas ele fez uma falta. Cartão, tá me pareceu muito que ele vai na bola, o jogador do Ceará valoriza. Aí tem um segundo lance que ele faz a falta, que esse talvez ele merecesse o amarelo. Mas assim, e aí o juiz não dá. Ali, não daria no outro. Não daria no outro. Uma falta menos que ele fez, porque para mim não foi nem falta. Eu estava do outro lado do estádio, talvez eu esteja errado, mas é um lance que ele chuta a bola. Sim. Ele vai na bola, não vai. O segundo lance, não. O segundo lance, que ele não deu o amarelo, era lance para amarelo, mas aí possivelmente esse do meio passasse, entendeu? Porque. Você como é fraco, pelo amor de Deus. E tem um lance que aparentemente logo no começo do jogo tem um pênalti do São Paulo que o árbitro não dá. Da mão na mão. Um negócio de mão, porque aí no Brasil, né? Aliás, a gente não sabe como funciona a regra. Esse não é. Aí daqui a pouco tem um outro que bate na mão que é. O gol do São Paulo é mão. O do André Anderson, cara, é muito mão. Não sei. A mão na área e a mão do jogo do Corinthians, que o cara joga vôlei ali, eu não consigo entender exatamente qual é o critério. Ali o cara tá com movimento natural de domínio, a bola raspa no braço dele, não sei se pegou com mais força, mas parece que raspou no braço dele, era perceptível que tocou, e pior, o árbitro vê que toca. Não é um lance que passou despercebido pelo ar, ele viu e ele deu o gol. Aí tem que chamar o VAR para ele rever um negócio que ele viu, ele tá de frente pro lance, o cara domina, ele vê a bola resvalar no braço do cara, assim, até onde tinha me falado movimentos naturais ali, até onde eu sei, com a nova regra, desde que não seja o autor do gol, o cara, no mesmo lance, é gol. Ele pegou a bola, ele tocou pro Luciano, o Luciano perde a bola só pro Caleri, o Caleri finaliza, é gol. Para mim é gol legal, mas aí não, aí volta lá atrás, porque o lance, o passe no começo, não sei o que, aquela história toda. Então não sei mais nada aqui no Brasil, a regra é muito... A regra é muito flexível. Exatamente essa palavra, a regra é muito flexível. Mas assim, aí voltamos pro segundo tempo, em que o São Paulo baixa a intensidade, o Ceará melhora, o Ceará gera ali mais força no meio de campo com mais escapes, o São Paulo fica um pouco mais pressionado, a gente vai ter que começar a observar também algumas questões. Se o Rogério coloca o Patrick, como ele colocou contra o Corinthians, dá problema. O Patrick, porque não sei o quê. O banco do São Paulo hoje era um banco com poucas opções. E com opções no meio de campo para o São Paulo manter o estilo de jogo, que como foi com Igor Gomes, Nestor e André Anderson, jogadores que têm uma boa característica de domínio, passe, um pouco mais de qualidade técnica, o São Paulo não tinha. O São Paulo no banco, para o meio campo, além do Patrick, tinha Luan, tinha Pablo Maia e tinha o Gabriel Neves. Sim. Nenhum desses jogadores consegue manter as características do time. Você não falou no pré-jogo. Se machucar alguém no meio de campo, teremos problema. E aí o Nestor pediu para sair, basicamente. Vai mudar. E aí o Igor vai ficar mais sobrecarregado do que fica com o Nestor. O Nestor tem ajudado bastante. Como eu falei, o Nestor no primeiro tempo ele deu 2 desarmes, todos eles, inclusive, ali no campo de ataque, para manter o São Paulo atacando. Assim, a gente vai falar do técnico, da questão do Rogério. O São Paulo jogava com uma linha de 4. Começou o ano no 4-3-3. Passou para o 4-1-3-2, agora está jogando com 3 zagueiros, ali no 3-4-2-1, ele colocou o Igor numa nova função, está trazendo o Nestor um pouquinho mais para trás, não como primeiro volante isolado, isso não vai dar certo, mas para jogar mais alinhado ali com o Igor Gomes, um complementando o outro, um ajudando o outro, alas, 3 zagueiros dando uma boa sustentação e mais jogadores para ajudar o Caleri na frente, sem ser exatamente uma dupla, mas 2 jogadores atrás dele, jogadores que vão ajudar a pressionar a saída de bola, que vão ajudar os alas para dar profundidade para os dois lados. O São Paulo é um time mais equilibrado, era um time que atacava muito pela esquerda. Também para deslocar, né? Fazer a movimentação para levar um zagueiro. E o Caleri na frente, o Caleri fazer o pivô para ter companhia. O São Paulo ataca com bastante jogadores dentro da área, chega na linha de fundo, tem muitos jogadores dentro da área. Centroavante que o Caleri está se mostrando. É muito bom. Os jogos do São Paulo têm sido bons como desempenho. Se no segundo tempo cai, se durante 15 minutos não joga tão bem, não vai ser sempre. E aí passa pela questão de elenco do São Paulo, que eu mantenho 100%, que é 5º, 6º elenco do Campeonato Brasileiro.
Pode pegar aí o rankings e não vai achar jogadores tecnicamente ou taticamente ou por qualquer ótica que você queira olhar um elenco de clube profissional da Série A, você não vai achar mais de 5 elencos melhores que o São Paulo. 3 deles são bem claros quais são. Então tudo bem. Só que é um elenco com características curtas. A gente fala, o Rogério não tem... A questão do ponto, o Rogério já meio que superou. O São Paulo tem um time titular hoje que funciona. Mas quando precisa trocar? E quando o adversário vem para cima e você precisa contra-atacar? Não tem. Ou você tem a bola ou fica difícil. E aí o Rogério, para ter a bola, eu preciso de 2 zagueiros que saiam. Meus 2 jogadores de meio campo sabem trabalhar a bola. Meus 2 atacantes atrás do Caleri sabem trabalhar a bola. Nem que seja o Alisson, que não é tecnicamente brilhante, mas dá um pouquinho mais de intensidade. E que consegue dar alternativas. Hoje era desfalque. Aí quando você pega um elenco que tem, aí você não tem Alisson, aí você não tem Sara, aí você não tem o Nicão. Aí você começa a perder uma quantidade alta de peças, você vai sentir, mas e o Ceará que estava com um time misto? Sim, por isso que era para o São Paulo vencer. Só que o São Paulo fez o suficiente para vencer no primeiro tempo. O Jandrei fez 2 boas defesas, o São Paulo teve mais boas oportunidades do que isso, o São Paulo fez o suficiente para vencer. Só que quando você não mata o jogo, você fica mais limitado de características, você corre o risco de ser pior que o adversário durante 15, 20 minutos. Numa característica positiva do São Paulo, a bola parada, você acaba tomando um gol de bobeira, numa falha de um lateral, no outro numa falha de um zagueiro, lances bobos, que geram um gol do Ceará, e aí você acaba jogando 2 pontos fora, os 2 primeiros pontos, de fato, lamentáveis, assim, ou inesperados, acho que é a palavra. E vamos lembrar, assim, que além dos problemas que a gente falou aqui, o Rogério perdeu o Marquinhos, na mesma semana perdeu o Gabriel Sara, porque o Gabriel Sara se machucou, o Nicão não está em condições. Então, assim, você já começa. O Patrick ainda não está jogando o que se espera que jogue, quando o São Paulo contratou, tinha uma ideia, não está jogando isso. Aí tem o grandão lá, o Andrés, está machucado, não tem também. Aí tem o Luan, está em condições o Luan? Não está em condições. Aí está o Pablo Maia, está oscilando. O Luciano, ainda não é o Luciano. Pensa na quantidade de jogadores que não está em boa fase e que tem pouco a ver com o trabalho do Rogério, porque eram jogadores que já vinham em má fase do outro técnico, tudo bem, chegou gente de fora que ainda não conseguiu, ou seja, entrar em forma ou está contundido, ou que, enfim, o que quer que seja. Mas tem coisas que não passam pelo trabalho do Rogério. O Rogério precisa colocar o cara, coloca e os caras não correspondem. Aliás, dessas contratações assim, o André Anderson parece que é um cara que vai ali, mas eu estou tentando pensar de quem a galera trouxe que efetivamente funcionou. Caleri, sem sombra de dúvida, e Rafinha. São 2 casos. Mas aí você tira o Rafinha... Você considerar o Jandrei também... o Jandrei fantástico. Fantástico. Você tem o André Anderson começando ainda, você não consegue falar se o André Anderson vai exatamente... mas, por exemplo... mas tem sido importante. Sim, hoje foi o melhor jogo do André Anderson pelo São Paulo. Ele jogou contra jogou 45 minutos contra o Cuiabá, tudo bem. Talvez contra o Cuiabá ele tenha sido um pouco mais importante, ou pelo menos decisivo. Aí você teve o Cuiabá e teve hoje. São 2 jogos. Contra o Fortaleza, um jogo bem ok dele, os outros jogos foi bem discreto, não dá nem para analisar tanto. Então a gente tem ainda Nicão, que a gente pode esperar mais, a gente pode Patrick, a gente pode esperar mais. Tem alguns jogadores. O Gabriel Sara, a gente espera que retorne, mas se vai voltar no segundo turno do Brasileiro, pelo menos essa previsão aí tem o tempo para... Só ver o Luan, gente. O Luan, ele voltou de contusão e fez partida contra times muito modestos e não estava na mesma rotação dos caras. Não estava contra times muito modestos. O Rigoni também não joga contra time modesto, não joga contra time grande, que parado, não cobra escanteio. Não bateu um escanteio bem, é preocupante para um cara como o Rigoni. O Reinaldo é um cara que bate bem na bola, quando ele está em má fase, normalmente ele acerta escanteios. Normalmente, hoje ele errou 2 chutes lá. Mas normalmente uma bola parada, o Reinaldo, mesmo numa má fase, vai meter barco. O Rigoni não está nem nesse aspecto correspondente, tem outros que a gente coloca. Então, tudo isso tem que entrar na conta, porque isso é um contexto, isso não é uma defesa. Não, o Rogério é incrível, é o melhor técnico da história, não. É um trabalho, esse trabalho passa por elenco, passa por análise de adversários, passa por contexto, de como é que São Paulo está inserido, o que está disputando, quais são os resultados que ele conquistou, porque se a gente for começar a analisar tudo com emoção, vai lembrar o jogo do Corinthians e já vai ter um peso diferente do que é jogar contra o Corinthians fora de casa. Jogo difícil. E vai pegar esse resultado e ele vai ter um peso diferente do que foi a realidade do jogo. E um jogo decidido por 2 falhas individuais ali de 2 jogadores. E é engraçado que um dos jogadores tão querido, que é o caso do Arboleda,
não vi tantas críticas quanto eu vi ao Rogério. E muita gente que ama... A gente vai entrar de novo... Eu não vou discutir. Não, sim. Então, mas eu não vou entrar nisso, mas é só um comentário assim, porque eu vejo tanta gente defender o Arboleda é um zagueiro de corte e de rebatida. Nisso ele vai muito bem, jogo aéreo. E jogo aéreo é muito bom. O jogador vai chegar para ele, às vezes ele vai lá e vai dar um carrinho e rebateu a bola. Pronto. Vai ter o cruzamento, pum, vai rebater a bola. O jogo aéreo, tum, de cabeça. Ele é esse cara. Ele não vai oferecer mais do que isso. Ele é esse jogador. E às vezes no ataque faz gol como fez, né? O jogo aéreo. Jogo aéreo mas eu digo assim, mais capacidade de ofensiva também boa. Não vou discutir. Mais do que isso, ele não vai oferecer. E é o que tem. Para muita gente tá tudo bem. Funciona. Quando ele pega a bola, tem os cruzamentos lá ruins, que ele rebate 60 bolas por jogo. Mérito dele também, que bom. Nesse tipo de lance ele não costuma falhar, o que é de fato um mérito, mas aí quando isso acontece, ele é o melhor zagueiro do mundo. Nesse lance, aí o Igor Gomes indo corrigir problema dos outros, erro de passe, jogador desinteressado, ou que aparenta estar desinteressado no campo, aí o cara é expulso, aí ele é um problema, eu não vou discutir. Entendeu? Então, mas eu também, eu não discuto mais, mas o registro fica feito, porque da maneira como já estão metralhando o Rogério, essas falhas vão entrar na conta do Rogério? Qual foi o erro? O Rogério ter escalado o cara, ter deixado o cara dar o toque ali, ou ter falado para o Igor Vinícius se posicionar mal? E assim como alguns jogadores, quando vão bem em sequência, cada jogo que eles vão bem, é o primeiro jogo que ele faz bem. O cara tá indo bem 200 anos. Mas o primeiro jogo que ele vai bem, vão tratar isso como a primeira falha do Arboleda. Sendo que nesse Campeonato Brasileiro, o São Paulo já teve que virar jogo. A única virada que o São Paulo teve no Campeonato Brasileiro, porque também a gente teve um erro ali. No começo, a mesma coisa. A gente tem 8 rodadas, já são 2 erros. Um, o São Paulo conseguiu virar. Esse conseguiu voltar a ficar à frente, né? Aí vem um outro erro, aquela história toda. Então, assim, são lances difíceis, mas aí o problema, às vezes, é o outro zagueiro, o meio-campista, não sei o quê. Então, assim, para mim, de novo, não tem problema algum acontecendo no São Paulo. Vai ter alguns jogadores que estão ridiculamente abaixo, que parecem estar até bem desinteressados, mas hoje foi o primeiro resultado inesperado do São Paulo no ano. E se em junho a gente não puder ter um resultado inesperado por problemas individuais... Junho quase, né? Estamos ali na perigo. Que o time vai bem, principalmente no primeiro tempo, e aí é um pouquinho querer dosar um pouco a expectativa. Esse time, se brigar por título brasileiro, é tão irreal quanto foi a Aguirre e Diniz. Quanto foi, não, principalmente Diniz, né? Do Aguirre. Do Aguirre ainda acabou um pouquinho mais cedo. O Diniz foi voltando ali 10, 11 rodadas. Verdade. Então, assim, é só esse o ponto. Eu acho que qualquer escândalo em torno do jogo de hoje, em torno de qualquer jogador hoje, assim, a gente está na rodada 8, tem mais 30. Provavelmente todos os jogadores que estão em campo hoje, ou se você pegar os 11 com mais minutagem de campeonato, todos eles vão errar feio em algum jogo, vão fazer uma partida bem ruim. Inclusive todos o Jandrei. Isso vai acontecer. Todos eles vão ter uma partida que vão estar abaixo. Se a gente for querer, toda vez que isso acontecer, tornar o trabalho do técnico ou desse jogador invalidado, realmente o São Paulo vai ter um problema, vai ter sérias dificuldades de conseguir montar uma base para conseguir evoluindo, para ir para Libertadores, daqui a pouco demitem técnico, daqui a pouco tem que trocar 15 jogadores e esse ciclo ele não acaba nunca. Então, ele é muito custoso para um time que está tão endividado quanto o São Paulo. Enfim, eu espero que o Rogério, inclusive, eu espero que esse resultado também não afete o Rogério em termos de escalação. Esse time tem jogado bem, né, nessa formação. Então, o Rogério gosta de mudar, às vezes de acordo com o adversário, mas está jogando com 3 zagueiros com alguma frequência. O Rogério tem gostado de fazer a saída de 3, então talvez principalmente para essa ideia dele, os 3 zagueiros eles se encaixam melhor e as características desse elenco entregam para alguns jogadores um time que funciona com 3 zagueiros, seja com os laterais, seja com os meio-campistas, para que o Rogério não abra mão disso tão facilmente, porque hoje teve um resultado... Só uma última pergunta para a gente encerrar mesmo. O Arboleda agora convocado para a seleção do Equador, o Miranda consegue fazer essa função? Vai ter? Tá. Consegue. Não sei se... Com a mesma qualidade. Não sei se da mesma maneira. O Miranda já está um pouco mais experiente, não tem a mesma força no jogo aéreo, não que o Miranda seja fraco no jogo aéreo, não diz isso, mas não tem a mesma força no jogo aéreo, mas consegue, principalmente como zagueiro de sobra. Um zagueiro só para rebater bola, eventualmente fazer perseguições um pouco mais curtas ali da entrada da área, para intermediária. Leitura de jogo que ele tem muito. Leitura de meio jogo, posicionamento, eu acho que
que dá para o Miranda fazer. Às vezes tem um pouco atrasado em algum lance, um erro técnico aqui, outro ali, já a idade começa a bater, mas nada de não pode jogar no São Paulo, essas coisas tem, né? Então, para os próximos, acho que são 2 ou 3 jogos que o Arboleda vai desfocar o São Paulo, né? Então, acho que dá para ir com o Miranda com alguma... E agora uma semaninha aí para trabalhar. E agora uma semana para trabalhar, para aproveitar. É a última, né? Porque teve a Depois do vai ser Jorge outra Wilstermann, que foi bem sossegada, do Ayacucho, que o São Paulo conseguiu aproveitar inteira, agora não tem jogo nenhum. E aí depois é paulado o tempo inteiro. Então é isso. Vamos nos preparar, mas enfim, é um resultado que é frustrante, que traz irritação, mas também a gente precisa do contexto, da explicação do que aconteceu, da leitura, porque senão ficam... Eu pensei que era alguma coisa que você mostrou. Não. Eu acho que eu tô falando aqui. Eu acho que eu falei que o Klopp tinha 4 vices de Champions. Ele tem 4 finais de Champions com 3 vices. Eu acho que eu falei que ele tinha 4 vices. Ele jogou 4 vezes, perdeu 3. Ele ganhou uma. Talvez ele seja um técnico ligeiramente fracassado, né? Para alguns, para outros, vai falar, mas teve título. Exatamente. É isso. O título invalida todo o resto. Né? Não é assim, para muita gente. Se ele tivesse perdido aquele título ali para o Tottenham, se tivesse sido outro time um pouco mais tradicional, às vezes qualquer coisa assim, ele seria um grande fracasso. Mas hoje o time dele jogou muita bola, mas não perdeu, não interessa. E que fique claro, não que o São Paulo tenha jogado essa discrepância em relação ao Ceará, não, mas fez o suficiente para ganhar o que era esperado e acabou perdendo não, empatou, que teve um sabuginho de derrota, e o Igor Vinícius não chegou, então. Chegou porque é invencibilidade, né? Não é vitória. O São Paulo que perdeu uma sequência de 12 vitórias no Morumbi. Aliás, se tivesse partido, acho que a 12ª vitória seria inédito. Seria das vitórias no Morumbi, não como mandante, né? Seria inédito, o São Paulo perdeu essa possibilidade. Pelo menos agora, tem como você falou, 30 e tantas rodadas. A gente começa de novo. É isso, a gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.